Então, antes de começar, né, vamos orar. Orar pensamento, como nós estamos em concílio, né, concílio daqui a pouco, eu posso chamar a pessoa que não é do concílio para orar, né, que não é pastor. Então, o Tiago, você já tem um momento, não está em concílio ainda, pode aproveitar, aproveita o momento de tirar, é o teu momento. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa tarde, Senhor, por esse sábado. Obrigado por nos traz até aqui, no meio da sua graça. Quero te pedir pela vida do Vinícius, do Táxi, que o Senhor acalme o coração deles, grandes amigos que levarei pela minha vida, e que o Senhor seja presente aqui, o Senhor fique à vontade nesse lugar, que o Senhor imponha a sua vontade nesse lugar, e que todos aqui sejam sinceros em cada colocação, em cada momento, mas que cumpra a sua vontade, que igrejas e lugares sejam abençoados através da vida do Vinícius, lugares, igrejas, pessoas, ovelhas sejam impactadas através do ministério deles. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e principalmente te agradecemos nessa tarde. Amém? Amém. Amém. Tiago, também está se formando agora, né, Tiago? Está se formando agora esse período, né? Para começar, precisamos de um presidente, né? Então, eu queria saber se há alguma indicação para presidente do concílio. Pastor Alonso. Indicação do pastor presidente do igreja, pastor Guilherme. Apoio? Então, eu agradeço. Mas... Então, às 6 horas e 18 minutos, conforme o pedido da Igreja Batista Missionária do Maracanã, conforme a ata lavrada, no dia 28 de 8 desse ano, ata de número 1281, nós estamos aqui para examinar os bacharelanos, Tarsis e Vinícius. Eu queria saber se há alguma proposta de nome para secretariar o concílio. O nome para secretariar o concílio. Pastor Rômulo. Pastor apoiado. Oh, meu Deus. O pastor Rômulo já falou, tanto o pastor Rômulo quanto o pastor Fraga, isso vão ter que sair, né? Então, sendo o pastor Rômulo, o pastor Fraga, algum outro nome indicando para a secretaria. Pastor Alexandre Alon. Apoio o nome? Os nomes são favoráveis. Então, pastor Alexandre Alon, por favor, como se organiza. Eu acho que na prancheta que está circulando os pastores tem papel em branco aí para dar para o pastor Alexandre, que vai secretariar. Papel em branco. Depois de ler todo mundo, a gente vai botar aqui as dúvidas, tá? Pessoal, secretário da pastoria.
ser o escriba. Ele fala, você escreve. A cabeça assim. Não isso. Vinícius André, pode, por favor, deixar já uma extensão aqui, caso acabe a bateria aqui no lote, para poder carregar. Ok, estamos em ordem, né? Irmãos, a mesa propõe que esse concílio seja realizado com 3 examinadores, um de teologia geral, outro de exologia e outro de conversão chamada. Apoio que seja 3? Ok? Alguém contra? Que seja 3 examinadores? Não? Então, vamos começar com teologia geral. Qual o nome que esse concílio propõe para examinar a teologia geral? Valtair Miranda. Professor Valtair? Aceitou. Eclesiologia, Samuel Mouta. Apoio? Pastor Samuel? Eclesiologia Batista. Conversão e chamada, Pastor Carlos Falcão. Conversão e chamada. Então agora estando em ordem, né? Temos os nossos. Por favor, teologia geral, Pastor Valdair Miranda. Eclesiologia, Pastor Samuel Mouta. Conversão chamada, Pastor Carlos Falcão. Ok, nós temos 2 candidatos. O concílio quer examinar os 2 juntos. Qual é a proposta do concílio? Seja junto. Apoio? Estamos em ordem. Agora sim a oração. Vamos botar aqui também, caso aprovado os candidatos, quem será aí a mesa está sugerindo, né, que é pedido dos candidatos, se aprovados, que o orador oficial para a consagração na semana seguinte seja o pastor Wellington Nunes de Souza. Apoio, que é o pai dos 2. Okay. Então, orador oficial, pastor Wellington Nunes de Souza. Entrega da Bíblia. Qual é a proposta do conselho? Tem algum nome? Vai ter que estar aqui no próximo sábado, às 18h30. Gente, Você vai aqui, irmão? Pastor Sandro. Pastor Sandro, entrega da Bíblia. Pastor Sandro Fernandes Pereira. Oração consagratória. Alguém propõe um nome? Oração consagratória.
Marcelo de Almeida. Pastor Marcelo de Almeida. Apoio o nome? Ok. Então vamos iniciar. Quero convidar os pastores para estarem aqui. Os irmãos querem propor que começa por onde? Teologia geral, eclesiologia, conversão chamada. Pela escala, né, seria melhor conversão chamada, né? Porque tudo começa ali, né? Conversão chamada. É isso? Então, sim. Então, por favor, pastor Falcão. Criado em Lar Batista, neto de pastor Batista, sobrinho, filho de pastor Batista, foi ensinado no Evangelho desde o berço, desde criança, culminando na minha conversão e batismo aos 9 anos, em 2007, em setembro, na segunda igreja batista de São Fidélis, onde fui batizado pelo meu pai. E a partir daquele compromisso firmado, entendendo e sendo verdadeiramente convertido, agora batizado no membro de igreja batista, pude caminhar na presença do Senhor. Só sobre conversão? Você já se converteu já, né? Então, fala você. Bom, eu sou irmão dele, então eu também sou filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor. Nós nascemos numa igreja, ou melhor, numa casa que adora o nome do Senhor. Nós crescemos ouvindo e conhecendo da palavra e do amor do Senhor por nós. E em 31 de dezembro de 99 eu me batizei após ter entendido que era o correto a se fazer. Agora, eu digo que como experiência pessoal de ter realmente a minha convicção da minha entrega, da minha decisão consciente da minha vida para Jesus, ela ocorreu quando eu estava prestes a ir para uma viagem missionária, ainda adolescente, com 13 anos de idade. E a gente já estava lá naquele local, e antes de irmos efetivamente para o campo, foi feito um trabalho dentro dessa consciência, porque a gente não poderia estar evangelizando sem ter a nossa própria convicção. Como eu nunca tive uma experiência fora da igreja, eu tinha ainda essa dúvida, né? E naquele momento ali eu tive certeza, eu orei a Deus e coloquei: Deus, eu sou pecador e eu quero viver para a glória do Senhor, porque eu preciso de Jesus, eu preciso do teu perdão, do teu sangue, para me livrar do pecado e me dar a vida eterna. E a partir daquele momento, assim, realmente eu tenho convicção pessoal, experiência com Cristo, de que a minha vida pertence a Ele. E ainda, continuando, Em relação ao chamado. Em relação ao chamado, então a gente continuou nessa caminhada, né? Deus foi nos colocando, e aí está ligado ao chamado, né? Foi nos colocando em posições de liderança, em algumas funções, liderança com embaixadores do rei, com adolescentes, liderança na convenção dos adolescentes. Essa experiência missionária foi também fantástica. Eu e minha dupla, nós evangelizamos lá no sertão de Minas Gerais, no bairro de Testemunha. 16 pessoas se converteram a Jesus. E eu lembro que um líder chamou eu e um outro rapaz para perguntar se ele tinha um chamado para chorar. E eu sabia que não. Eu falei: não, eu nunca senti nada. Eu nunca falei nada sobre isso, né? E como filho de pastor e todo esse contexto, a gente vai ouvindo às vezes ao longo da vida, né? Seu pai é pastor, você vai ser pastor quando? Eu sempre tive uma convicção muito clara de que o
ministério pastoral depende desse chamado. Então, quando Deus me chamasse, eu me colocaria a serviço dele. Bom, eu entrei com 17 anos no Corpo de Bombeiros, eu sou oficial do Corpo de Bombeiros, sou major, e eu primeiro fiz essa profissão. Quando eu me formei no Corpo de Bombeiros, eu fui fazer a faculdade de Direito, também aqui no Rio, e na FRJ lá no centro. E eu estava cansado desses estudos e falei, olha, agora eu casei e vou descansar um pouco. Eu passei assim 2 anos e meio, fiz uma viagem, e quando eu voltei dessa viagem eu pensei, olha, agora eu estou pronto para estudar alguma coisa. Eu cheguei a pensar até em estudar para fazer algo fora do Brasil ou alguma coisa do tipo. E aí, um mês depois dessa viagem, eu fui em um congresso, era um congresso de mulheres, que eu estava acompanhando a minha esposa, um congresso que já me abençoou por diversas vezes. E nesse congresso, uma mensagem especificamente falou de maneira muito forte e clara no meu coração. Foi uma mensagem sobre a passagem que Jesus estava usando o barco de Pedro para falar para as pessoas que estavam na praia, mas que acabado aquele momento ali, ele fala para Pedro, vai até o meio do lago, vai lá na profundidade, porque lá eu quero fazer o extraordinário com você, lá o milagre vai acontecer, lá eu vou usar o seu barco como eu quero usar, lá você vai ver o poder efetivamente de Deus. E eu entendi isso de maneira muito clara, que Deus estava me chamando para me relacionar de maneira mais profunda com Ele e usar a minha vida de uma maneira mais profunda com Ele. E eu saí daquele momento ali em que isso ardeu de maneira muito forte no meu coração, e na hora que eu sentei no banco ainda da igreja, eu falei com a minha esposa, Thaís, Deus falou algo muito forte comigo e eu preciso, Deus colocou no meu coração, eu preciso procurar uma pessoa, é o pastor Samuel Multa, para que esclareça se é isso mesmo que eu entendi. E dali, 2 dias depois, eu fui conversar com ele na casa dele, contei o que tinha acontecido, e ele falou assim, olha, eu não posso dizer o que você experimentou, mas eu vou te contar do meu chamado e ver se isso ajuda a você. E aí, resumidamente, ele contou que quando ele recebeu o chamado dele, ele estava no culto, era um culto da União Feminina, e ele era o único homem dentro daquela igreja. E quando eu vejo essa circunstância tão análoga, né? Tinha cerca de 3.000 mulheres e uns 20 homens lá no congresso que eu estava. E essa clareza de Deus no meu coração para buscar o pastor Samuel, que é alguém que a gente tem uma vivência muito grande, eu senti como uma confirmação de Deus, é isso mesmo, meu filho, tenha coragem, porque sou eu que estou te chamando e sou eu que vou te capacitar, é esse o teu ministério. Então, a partir de então, imediatamente eu me inscrevi no seminário e a gente está cumprindo esse ano para a glória de Deus. Agora é a sua história. Após batizado aos 9 anos, pude fazer parte da classe dos juniores e dali atuei enquanto líder dos juniores nessa época. Nesse desenvolvimento, me aproximei da Jupacenf, a Juventude Batista da região de São Fidélis, onde pude atuar liderando também. E em um retiro específico, com um tema chamado Eu Vou Fazer a Diferença. E aí eu entendi uma vocação diferente, especial. Se era missionária, se era pastoral ou algo a nível específico, eu não tinha essa consciência. Mas sabia que havia algo diferente separado de Deus para mim. Os anos passaram, fui para o Mato Grosso do Sul com esse chamado latente, entendendo os desafios do ministério pastoral, entendendo todos os desafios que são passados e que somente um vocacionado, chamado, poderia assumir lideradamente o ministério pastoral. Em 2018, no terceiro sábado de 2018 de agosto, o pastor Hugo Campos, da Bíblia de Alcântara, que agora está em Mutombo, foi ao Mato Grosso do Sul, levaram uma mensagem com o tema O que te move, em Efésios 1, fazendo convergir em Cristo todas as coisas. E ali naquele dia, naquela noite, eu entendi verdadeiramente que Deus havia me chamado aos 15 anos, e agora, naquele caso, aos 20, o sentimento e a certeza de que as manifestações dele na minha vida e a condução dele na minha vida se destinavam ao ministério pastoral. Eu estava no Mato Grosso do Sul fazendo engenharia física, eu estava em uma empresa de energia solar aberta, e entendendo com a certeza e plena convicção em meu coração, em minha família, no reconhecimento de minha esposa, na época minha noiva,
e posteriormente ao vir para o Rio de Janeiro, cursar no Seminário do Sul, o recebimento da Igreja Batista do Maracanã, reconhecendo essa vocação, a Igreja Batista Memorial dos Dourados também reconhecendo o que havia sido já proposto no meu coração, vim cumprir a missão, vim me preparar conforme os preceitos batistas, e tenho a certeza que somente Deus é quem vocaciona, somente Deus é quem produz, e este mesmo sentimento que ele tem levado no meu coração. Você tem quantos anos? Tenho 33. 33. A sua esposa está ali, aquela. Aqui, minha esposa está aí e meu filho está aí. Meu filho está ali. A esposa do. Ela está ali. Né? Elas concordam, elas estão participando desse evento, foram chamadas também. Assinaram até termo. Minha esposa que me levou para lá, então. Ela é que sabe, né? É bom saber dessa convicção, né? E é interessante quando a salvação acontece, a gente não percebe. E um sermão que eu ouvi sobre um examinando que disse, eu não sei quando eu me converti. Alguém quis questionar isso e o orador disse, graças a Deus, esse crente não tem as marcas do pecado na sua vida. Né? Só pode refletir as glórias de Jesus. Deus abençoe você. Amém. Algum membro do conselho tem alguma pergunta para fazer ou estão satisfeitos? Então, passamos para a próxima, eclesiologia, pastor Samuel. Enquanto o pastor estava correndo para cá, tem cafezinho ali, água, tá? Ali na frente, tá bom? Boa tarde, querido Vinícius, querido Tarsis, irmãos e irmãs queridos. Vocês estão bem em pé? Prefere sentar? Como é que vocês estão? Está bem assim? Você pode puxar aquele banco aqui assim, mas você fica mais confortável, não fica não? Hã? Porque aqui vai demorar, viu? Já estou avisando, viu, pastor Valtair? O senhor está de acordo, né? Não, mas não é por isso não, porque você fica cansado, fica em pé muito tempo. Tá bom assim? Então tá bom. Deixa o nosso secretário tomar ali as notas todas. Tudo resolvido. Vinícius, Tarsis, irmãos queridos, amigos queridos, tenho uma alegria de participar deste momento. Satisfação mesmo. O pai deles está aqui, esse jovem pastor, foi meu conselheiro de embaixadores do rei e foi o secretário do meu concílio, assinou a ata, viu, pastor? Foi ele que fez isso. Eu imagino a emoção também do pastor Elton neste momento. E a emoção de vocês, um momento muito especial. Eu acho que as esposas estão doidas para responder algumas perguntas. Eu achei que o pastor Falcão fosse perguntar para a Iana alguma coisa, ela estava preparada para responder sobre escatologia, a Thaís. Então, pastor Valtair, o senhor pode se dirigir a elas também depois, viu? Thaís, muito querida, Davizinho, Iana, esses dois casais, essas duas famílias muito queridas e muito especiais. Mas vamos falar de eclesiologia, que é a doutrina acerca da igreja. Então vamos começar pelo começo. Tarsis, o que é igreja? A igreja é a reunião de pessoas regeneradas pelo Espírito Santo após decidirem entregar suas vidas para Jesus como Senhor e Salvador, e pela ação do Espírito Santo realizar a vontade de Deus Pai no mundo. Muito bem. Vinícius, o Tarsis colocou alguns ingredientes importantes na definição de igreja: pessoas regeneradas, reunidas. O que você tem a contribuir com esta definição de igreja?
A igreja ela é devidamente reconhecida como a comunhão dos santos, dos salvos, o povo de Deus reunido em comunidade para adorá-lo, exaltar o seu nome e anunciar o Evangelho. Nós vemos isso desde o princípio da igreja primitiva, como nós vemos em Atos, a igreja sempre reunida, não necessariamente em instituições formalizadas, mas na nossa realidade é necessário, o povo reunido enquanto grupo para adoração e ensino da palavra, divulgação e crescimento dos salvos. Eu quero acrescentar quando eu falei de batismo, né? E a gente falou, eu falei sobre pessoas regeneradas após crerem e serem batizadas. Ok. Não confundo. Ok. Agora essa é a pergunta que eu ia fazer. Porque assim, igreja então não é parede, igreja não é templo, não é parede, não é prédio, não é CNPJ, estatuto, embora isso seja importante, mas não é isso que é ser igreja. Igreja de gente. E que tipo de gente? Gente regenerada. E como é que a gente sabe se é regenerado? Porque foi biblicamente batizados. E você começou a sua definição muito interessante. Gente convertida, batizada e que se reúne. Porque existe hoje uma ideia de eu sou crente em casa. Igreja é corpo, como Vinícius disse, comunhão, a reunião dos santos. E qual é o propósito dessa reunião e deste estabelecimento da igreja? Quais as finalidades da igreja? Vinícius. A igreja, ela existe enquanto o povo de Deus reunido para anunciar o Evangelho de Cristo, ensinar aos salvos e adorar e glorificar o nome do Senhor. Essas são as funções principais que nós podemos ver tanto na igreja primitiva, quanto podemos ver atualmente nas nossas igrejas, literalmente seguindo a palavra de Deus. O Vinícius colocou proclamação, o ensino e a adoração. Se você tem alguma coisa para acrescentar, A gente vê esse papel também por meio de ação social, ação material, de levar o amor de maneira concreta também, de maneira a levar o Evangelho também por meio de ações. Muito bem. E outra coisa que você não lembrava, mas se falava na definição, que é a comunhão. Sim. A igreja existe também para Dentro da edificação, né? Da edificação e comunhão. Muito bem. E acerca da membresia da igreja, você disse, então, você disseram, o Tassi disse, e isso concordou, que para ser parte da igreja precisa ser regenerado e biblicamente batizado, não é? E como que se dá esse movimento de recepção de membros, de envio de membros para outras igrejas, dentro do contexto de uma igreja local batista? A recepção primária, principal, né, é pelo batismo, né, a partir da crença, da pública profissão de fé. A gente pode receber por meio de carta de transferência, quando a pessoa já vem de uma igreja da mesma ordem de fé. Carta de transferência, aclamação em situações excepcionais e reconciliação, quando alguém está excluído e é reintegrado. E quais as maneiras, Vinícius, da gente desligar uma pessoa do rol de membros? Por quais os motivos? A primeira parte da pergunta, uma pessoa pode deixar de ser membro da igreja através da própria carta de transferência à outra igreja batista, do desligamento do rol de membros por desvio doutrinário ou pecaminoso, e por último, ao falecimento, que é ir para o céu, o salvo ir para o céu, morrendo, ele é desligado do rol de membros. Da igreja, a segunda você se cortou demais. Isso é importante, né, pastores? Me permitam aqui um bate-papo com os colegas, porque às vezes alguns colegas me mandam carta mais, né? Eu sou daquela turma assim, antiga, que ligo, peço carta, né? E é importante a gente manter, eu julgo importante manter sempre, é isso, meu executivo, essa boa prática nossa, enquanto pastores, me alegro com essa resposta de vocês. Agora, Vinícius,
falando, antes de falar de disciplina, vamos falar sobre batismo. Por que é que nós batistas só batizamos pessoas numa fase já de entendimento e não batizamos bebezinhos? O que você pensa sobre isso e qual a sua defesa acerca disso? Nós batistas, eu compreendo o credo-batismo como sendo o batismo correto, à luz da Bíblia. Este é o batismo praticado, porque é necessário que haja conversão. Sendo convertido, recebido o Espírito Santo, reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é batizado. O batismo por si é uma profissão, um ato de apresentação e anunciação da morte para a antiga vida e ressurreição para uma nova vida. Uma criança não possui sequer consciência de quem ela é, quanto mais tomar uma decisão diante de Cristo. Por isso defendo, e aqui na Igreja do Maracanã nós aprendemos e caminhamos concordemente que o batismo é somente credo ao batismo, aquele que crê é batizado, não bebezinho. Tarsis, você como futuro pastor, mas também como bacharel em direito, como você vê a questão do pedobatismo e a liberdade individual de crença? Bom, pensando em um aspecto jurídico, né? A criança ela não tem essa capacidade de discernimento para sustentar essa crença. O batismo, ele, de maneira institucional, ele insere a pessoa nessa instituição religiosa. E isso não pode ser feito por terceiros, tem que ser feito pela própria pessoa, em sua escolha. Então, a nossa compreensão está alinhada também com esse desenvolvimento e com a compreensão bíblica de que quem crê que pode se tornar salvo, e o batismo, enquanto representação desse movimento que acontece espiritualmente, ele precisa primeiro ser antecedido por esse movimento espiritual, que é crer. E o batismo salva? De maneira nenhuma. Então, para que ser batizado? O batismo serve como um testemunho público de algo que aconteceu espiritualmente. E, além disso, é uma ordenança do Senhor Jesus, que nós devemos cumprir. Então, tanto ele atesta, ele testifica dessa crença, dessa salvação, e ele anuncia de que nós devemos crer no Senhor Jesus para termos a salvação. Vinícius, se o batismo salva, tá? Você já respondeu, eu queria ouvir você também. Por que a gente insiste tanto no batismo? Nós insistimos no batismo, porque ele é bíblico. Não há possibilidade de uma igreja batista, cristã, que crê na palavra de Deus, desviar-se dela. É uma ordenança do próprio Senhor a nós, o batismo. Então, além de ser uma ordenança, o que já seria suficiente para conseguirmos com o batismo, enxergo novamente como está sendo o Senhor, eu falei anteriormente, é uma pública profissão de fé, além da que é dada no banco durante a Assembleia, mas um ato simbólico que traz memorial e significação para a comunidade, para a família e para o cristão. Deixa eu acrescentar uma coisinha. Sim. Há o privilégio da identificação com Cristo, porque o próprio Cristo foi batizado, e para nós é um privilégio nos identificarmos com Ele no batismo. Por que Jesus foi batizado? O que vocês acham? Essa é mais complicadinha, mas pode ficar tranquilo. O que vocês acham que Jesus foi batizado? Ele coloca para que isso fosse cumprida toda a lei, a necessidade, para que fosse como exemplo. E de fato se alinha com isso que o Senhor está falando, para que servisse de exemplo para nós, para que nós o imitássemos. Você, Vinícius. Se Jesus cumpriu todas as ordens, todas as leis que ele mesmo propôs, ele é necessário que ele faça aquilo que ele exigiu e apresentou a nós. Assim, pelo exemplo, sendo ele o próprio Deus, ele se dispõe a ser batizado, a ensinar a nós, para que seus discípulos também batizem e todo aquele que fosse salvo também fosse batizado. Muito bem. O texto de Mateus capítulo 4, que vocês citaram, Jesus diz a João assim: quer água? Quer água, Cássia? Fique à vontade, tá? Eu não, estou bem. O papai que comprou
Pastor? O texto de Mateus capítulo 4 nos fala que Jesus, ele é arguído por João Batista. Eu que deveria ser batizado por ti, e vens tu a mim? Aí Jesus lhe responde: calma, João, a mim me compete cumprir toda a justiça, não é a lei, justiça. E aí lá em Romanos capítulo 1, verso 17, Paulo vai dizer que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: justo viverá pela fé. A salvação que outrora era buscada pelas obras da lei, impossível de ser alcançada, em Cristo é a justiça por meio da fé. E quando nós nos batizamos, nós nos identificamos com Ele no seu sacrifício. E a justiça de Cristo é aplicada a nós, não pelo batismo, mas o batismo é símbolo dessas coisas. E quando Jesus se submete ao batismo, ele assume publicamente a missão de morrer pelos nossos pecados. Isso é bonito, isso é muito bonito. E isso traz um valor, um significado muito importante ao batismo, que inclusive tem a ver com a forma. Algumas pessoas batizam por afusão, outras pessoas batizam por aspersão, e outras pessoas, os batistas, batizam por imersão. Eu queria ouvir de vocês qual a forma de batismo que vocês vão adotar e por quê. Entendo que a forma bíblica de batismo é por imersão. A gente pode trabalhar a questão etimológica do batismo como mergulho, né, como imersão. Agora, em questões de símbolo, ele é o que melhor representa esse justamente significado da morte, do sepultamento e da ressurreição de uma nova vida. Se nós entendemos que o batismo não salva, que ele não confere graça e que ele é um símbolo, é melhor que esse símbolo ele represente de maneira mais adequada qual o significado que ele corresponde. O senhor citou a respeito do batismo por aspersão, a fusão, a imersão. Enquanto já foi exposto os motivos de batizarmos por imersão, que é o batismo bíblico exposto a nós, o batismo por aspersão é praticado, por exemplo, pela Igreja Católica, presbiterianos e congregacionais. Com a fusão, não me recordo de igrejas que praticam ele, que é ir a uma bacia e derramar a água por cima, mas de fato enxergamos biblicamente e também pela própria palavra batismo, que é biblicamente enxergado e ensinado a nós o batismo por imersão. A forma é importante. Eu vou dizer que se você mudar a forma, você muda o significado. Se você muda a aliança de Deus, você deixa de ser casado para novo. Vi seu avô fazer isso algumas vezes. Como ele dizia assim também: nunca vi ninguém sepultar um defunto com um punhadinho de terra na cabeça. Né? Então essas figuras são de fato muito fortes e para nós batistas muito caras e muito preciosas. E sobre a ceia do Senhor, o que vocês têm a dizer? A ceia do Senhor é uma ordenança dada a nós, juntamente do batismo, que atua na igreja enquanto comunidade, um momento de memorial, de celebração e proclamação que Jesus Cristo morreu e voltará, para que fique inculcado na cabeça da igreja que Jesus Cristo, em seu corpo e seu sangue, sacrificou por nós, e isto nos deu a salvação, e que ele voltará fazendo isto em memória dele. Os elementos da ceia, e em que momento eles se transformam no corpo de Cristo, no sangue, ou se não se transformam, como é que é isso? Os elementos são o pão e o vinho, o pão do suco de uva. E existem algumas correntes sobre essa transformação desses elementos. Né? A Igreja Católica defende a tese da transubstanciação, de que uma vez que Cristo disse que este é o meu corpo, este é o meu sangue, então esse pão se transformaria efetivamente em carne, e esse suco efetivamente seria o sangue de Cristo dentro de nós. Nós não entendemos isto, porque de fato não foi isso que aconteceu naquele momento. Ele diz que façam isso em memória de mim, né, para que se lembrem até que eu retorne. A ceia tem um significado de proclamação, de comunhão dos membros, de fidelidade, de lembrança do sacrifício, que já nos é muito caro. E essa tese não tem qualquer correspondência bíblica.
Tem também a interpretação em relação à consubstanciação, uma linha ali próxima da reforma, de que os elementos em si não se transformam, mas o corpo, ou melhor, a carne, eles aderem ao pão e o sangue adere a esse suco, né? E aí o corpo estaria presente junto com esses elementos. O que também, como eu disse, não corresponde à maneira bíblica. Nós entendemos que o pão continua sendo pão, que a carne continua, o suco continua sendo suco. E que, mesmo assim, o símbolo já é precioso demais para nós. Então, para nós não é nem transubstanciação, nem consubstanciação e nem a ideia da presença mística. Isso. Mas é uma conferência de graça especial na participação da ceia. Às vezes, Vinícius, alguém diz assim, não é apenas um memorial. Isso é muito ruim. Porque não é apenas um memorial, é o memorial. Né? O apenas diminui muito, mas é o memorial que o Senhor Jesus estabeleceu para nós. E aí, Vinícius, algumas pessoas, também agora no meio batista, há uma discussão sobre essa questão se confere graça, se não confere graça. Aquilo que para nós batistas há alguns anos era assim muito pacífico, hoje já é motivo de alguma discussão. O Tassi já falou, o que você pensa sobre a questão da ceia memorial, se confere graça, graça especial, que tipo de graça, como é que é isso? A questão de aferir graça ou presença mística, além dos reformadores, é uma memória trazida um pouco aos batistas da reforma, que agregam caracteres quanto reformistas, calvinistas, e entendem que há um poder, uma graça incluída. Nós somos batistas. Batistas compreendemos que a ceia é o memorial do Senhor, deve ser feita em comunidade, em povo, não a ceia entregue em casa, a ceia online, a ceia deve ser feita pelo corpo de Cristo aqui reunido. Não há graça sobrenatural ou poder transcendente que atue na ceia. Eu gostei da frase do Tarsis, quando ele diz que não há uma graça especial, porque há graça, não é? O fato de estarmos aqui, nós somos agraciados, somos abençoados pela comunhão. O fato de celebrarmos a ceia do Senhor também é algo aqui. Este ato de culto, ele nos abençoa, a obediência, a comunhão, tudo isso. Mas não aquela graça mística, né? Como se um poder especial, louvor, pelo vinho, o sacramento. Você já ensinou o sacramento? Não. Eu aprendi isso no congresso de adolescentes que fizeram a pergunta: quais são os sacramentos da igreja? E aí ficaram lá alternando ceia, batismo, ceia, batismo, até que alguém lembrou: não, nós não temos sacramentos, nós temos ordenanças. Olha, seu pai que botou essa fui eu não, foi ele. Tá? Ele está ali se segurando. E sobre a disciplina, agora sim, Vinícius, uma das formas da pessoa ser desligada da igreja é por conta da disciplina, desligamento, antigamente dizia exclusão da igreja. Coisa que também hoje anda meio fora de moda e que a gente precisa, à luz das Escrituras, resgatar esse valor tão especial. Quais as formas de disciplina e como vocês entendem a disciplina, a necessidade da disciplina e como pretendem exercer a disciplina no ministério, numa igreja local? A disciplina ela existe de três formas, onde podemos compreender. A primeira é a disciplina formativa, normativa, de ensino. 1 Timóteo 4,11 mostra: manda essas coisas e ensine-as. A disciplina no sentido de ensinar, orientar, guiar a igreja, guiar o povo de Deus a um caminho conforme a Bíblia nos mostra. A segunda disciplina é quando ocorre o desvio da doutrina, ocorre o pecado, e o pastor tem a função de exortar, chamar a atenção em amor, orientá-lo para que ele volte ao caminho ensinado conforme a Bíblia, conforme os princípios que nos é ensinado na Bíblia. E assim nós temos a disciplina corretiva, que esta é a segunda. A terceira disciplina, que também é executada em amor, e como bem o senhor citou,
às vezes é deixada de lado por algumas congregações, é a disciplina cirúrgica, onde, por amor, por correção, o membro é desligado do rol de membros. Uma pessoa é desligada do rol enquanto membros da igreja local, buscando ensiná-lo, admoestá-lo a voltar ao caminho do Senhor. Muito bem. E você pretende exercer liderar a igreja nessa direção. Tarsis, mais uma vez, vou fazer uma pergunta de 2 sentidos, pastoral e jurídica. Essa disciplina cirúrgica, ela é dolorosa, às vezes é traumática, às vezes dá trabalho e às vezes dá processo. Pastoralmente e juridicamente, como você pretende fazer? Primeiro, você concorda com o que o Vinícius disse? Sem dúvida. E como você pretende fazer isso? Sem dúvida. A gente vê que, biblicamente, nós somos chamados a ensinar, a exortar, a aconselhar, de maneira a evitar o pecado e promover a santidade da igreja, assim como nós também devemos viver por esse exemplo, de maneira preventiva. E a corretiva também, a Bíblia nos chama, caso o irmão peque, que a gente vá até ele, converse, depois com testemunhas, né? E a gente tem embasamento de que seja considerado gentil, então, aquele que assim decide não participar e não partilhar desta comunhão de fé. Bom, juridicamente eu entendo que a questão seria mais em relação à forma como isso é executável, do que propriamente a possibilidade ou não de ser realizado. O nosso estatuto enquanto igreja é uma ferramenta jurídica que nos dá bastante segurança para realizar esse tipo de procedimento. Nós pautamos a nossa vida, nosso procedimento, nossa crença pela Bíblia, mas de maneira pública e estatal, o estatuto tem bastante relevância. As previsões do estatuto, os deveres dos membros da igreja, podem servir de base para esse desligamento, uma vez que ele não cumpre os deveres a que ele se obrigou quando ele passa a fazer parte da instituição. Uma outra forma, caso haja uma condição amistosa, seria o próprio irmão pedir esse desligamento de maneira voluntária, e aí com esse documento por escrito, que seria a recomendação pela lei, evitaria-se muitos problemas judiciais eventualmente posteriormente. Sempre dando ao membro o direito à ampla defesa do contraditório. Tá bom? E sobre os oficiais da igreja, quem são, quais as características bíblicas para esses oficiais? Nós vemos biblicamente um oficial é o próprio pastor. O pastor é o primeiro oficial da igreja e em auxílio a ele é instaurado o segundo oficial, que é o ministério diaconal. Os diáconos são apresentados como o segundo oficial. Só há 2 oficiais na Igreja Batista, conforme vemos, à luz da Bíblia, à luz da Igreja Primitiva, e ainda que tentem mudar isso, esta é a definição bíblica. Sobre os requisitos, nós vemos entre alguns textos, em 1 Timóteo 3, fala sobre a necessidade de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, não seja apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico, governado em sua família, e assim como outros que nós encontramos também em Tito, orientações de Paulo a esses jovens pastores. E os diáconos também? Os diáconos também, na sequência do texto, eles seguem aqui igualmente, Igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não homens de doutrina, de frutos desonestos, devem apegar-se ao mistério da fé e à consciência limpa, assim como outras recomendações. Só um parênteses aqui, que vocês hoje estão sendo examinados para serem pastores. Eu estava aqui na assembleia que essa igreja recomendou vocês 2 ao seminário. E naquela ocasião, já foi ressaltado, o pastor Selmi lembra, o pastor Sandro também lembra, essas características na vida de vocês. E agora vocês estão sendo consagrados ao ministério pastoral. Então honrem o ministério pastoral.
Sejam homens íntegros, maridos íntegros, cidadãos íntegros, para não enxovalhar, como infelizmente às vezes acontece, o bom nome, a honra do ministério pastoral. Façam bonito do ministério pastoral, tá bom? Sobre, eu até esqueci a próxima pergunta, fiquei até emocionado com essa receber. Sobre família, a igreja vive hoje também uma demanda muito interessante acerca das questões de família, envolvendo casamento entre pessoas do mesmo sexo, divórcio, recasamento, questão da homoafetividade. São coisas que a gente não pode fechar os olhos para esta realidade, ou dizer, não, na nossa igreja não vai acontecer isso, porque vai acontecer, e nós receberemos pessoas, e nós ganharemos para Cristo pessoas envolvidas em situações assim. Como que vocês pensam o papel de família e como vão trabalhar isso no ministério pastoral? Vou começar com Tarsis, que as outras foi feliz que começou. Tarsis. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente passa muitas vezes na nossa igreja atual é que pessoas negociam a verdade em nome do amor, negociam a verdade para que sejam acolhidas e recebidas, e outras pessoas são tão justiceiras da verdade que esquecem do amor. Esse equilíbrio é extremamente necessário na atividade pastoral e na comunhão da igreja, no relacionamento da igreja. Eu tenho que lembrar que eu também sou pecador, dependente da misericórdia e da graça de Deus, e ao olhar para o pecador que tem um pecado diferente do meu, lembrar que ele também precisa ser perdoado. Mas eu também preciso lembrar que todas as pessoas que se aproximaram de Jesus em pecado foram transformadas pelo encontro com Ele, transformadas pela verdade que Ele próprio é. Então eu acho que esse equilíbrio é fundamental. Nós precisamos receber as pessoas em amor porque o próprio Deus é amor. Mas a verdade de Deus não pode ser relativizada em favor de qualquer ideologia ou qualquer pensamento humano. Eu acho que qualquer pessoa no Estado de Direito tem a liberdade de ter a sua própria convicção e a sua própria orientação. Mas, enquanto igreja, eu também tenho a minha liberdade de declarar aquilo que eu acredito. E eu acredito de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz para mim e para a minha família. Então, já no Gênesis 3, eu vejo Deus dizendo que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Deus poderia ter feito, se fosse o caso, outros homens ou outras mulheres. Mas não, Deus escolheu fazer um homem para uma mulher. Portanto, desde o princípio, o casamento é para ser heterossexual e monogâmico, entre um homem e uma mulher. Esse é o propósito de Deus. Jesus vai retomar isso lá na frente e dizer, sobre quando tratava acerca de outras questões familiares, que esse é o texto de referência para nós. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então essa união, essa é a prescrição bíblica e essa é a verdade que nós temos que anunciar e viver. Muito bem, Vinícius. De forma clara, bíblica e sincera, o casamento é feito para homem e mulher. A própria construção da palavra casamento presume-se homem e mulher. À luz de 1 Coríntios 7, à luz de Gênesis 3, até acerca das questões a respeito do divórcio, o próprio Cristo nos ensina que é um homem e uma mulher. Um cristão deve seguir os princípios bíblicos nos mostrados aqui. A versão NVI é interessante quando Paulo vai tratar a respeito dos pecados, ele vai ser muito claro sobre os afeminados ativos e passivos. O texto é claro na questão de homossexualidade. Juntamente de outros pecados que não devem ser aceitos, nem devem fazer parte da vida do cristão. Então é necessário que o casamento seja entre homem e mulher. E 1 Coríntios 7, 10 diz: ora, aos casados não ordeno eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido.
homem e mulher. Essa é uma prerrogativa até para que seja membro de igreja. Não é possível ser membro da Igreja Batista do Maracanã em condição de homoafetividade. Então vocês vão ensinar e orientar a igreja o casamento, usando as palavras de Tarsis, heterossexual, monogâmico e vitalício, até que a morte o separe. Ensinando os papéis de pais e filhos, pais e mães e filhos, os filhos honrando seus pais, pais instruindo seus filhos nos caminhos do Senhor, e a gente trabalhar a família saudável para ter igrejas saudáveis. O namoro, né? A pureza do namoro, a castidade, pregar contra a fornicação, contra o adultério, contra a pornografia, contra a violência de marido contra a mulher, de mulher contra o marido, então de marido que é contra a mulher também. A violência com os filhos, a não violência, a disciplina sim, violência não. É isso? Então, para a gente terminar, fale um pouquinho então sobre a história dos batistas. Eu acho que é o último tópico, se eu não estou esquecendo de nada, para a gente abordar em eclesiologia. Se eu esquecer de algum tópico, os colegas me lembram completo depois aí. Vou fazer o seguinte: Vinícius começa, pode ser Vinícius, os primórdios dos batistas até chegarem a Rhode Island, Estados Unidos, e de lá para cá, chegando ao Brasil, o Tarsis, a sequência. Pode ser assim? Eu tinha uma intenção porque... Quer inverter? Então vamos. Eu tive uma experiência esse ano. Eu estive em Amsterdã. Então vamos inverter. Vamos lá. Tirou onda aqui no Tarsis, né? Eu estava ansioso para esse momento. Vamos lá, Tarsis, por favor. Bom, a gente tem algumas teorias a respeito do surgimento dos batistas, né? O JJJ, os anabatistas, mas eu adoto a corrente como mais histórica, de que nós viemos em um momento posterior à reforma protestante, como consequência ali dos separatistas ingleses. A Inglaterra, assim como vários outros países durante a reforma protestante, criaram igrejas estatais, que romperam com a igreja católica, a igreja luterana na Alemanha, reformada na Suíça, e a igreja anglicana foi criada na Inglaterra por outros motivos políticos e não por um teólogo, por um pastor. Nós sabemos que o rei Henrique VIII queria casar novamente com uma outra rainha e por isso ele rompeu com a igreja católica. Então nós temos ali uma igreja que deixou de ser católica, mas nem tanto. E aí os puritanos, eles estavam nesse processo de nós temos que purificar a igreja. Não é isso, não resolveu nada. E as sucessões ali dos reis, entre os filhos de Henrique VIII e a rainha Blood Mary, que perseguiu os reformados e tudo, criou uma instabilidade entre aqueles que eram puritanos, aqueles que queriam viver a palavra de Deus e não aquelas tradições que tinham recebido. Essa oscilação entre quando um rei é mais reformado, eu sou apoiado, quando um rei é católico, eu sou perseguido, levou a essa compreensão também de que nós deveríamos, ou melhor, que aqueles ingleses deveriam defender a separação entre a igreja e o Estado. É interessante porque lembrar disso mostra que não vem de uma ideia do iluminismo, não é uma ideia que vem de cientistas de que a igreja tem que ser separada, mas é uma ideia que vem de pessoas de fé. Nós queremos exercer a nossa fé com liberdade, e é por isso que nós lutamos. Então nós temos isso lá nos separatistas ingleses, e por conta dessa perseguição, alguns deles vêm para a Holanda, para Amsterdã, entre eles John Smith e Thomas Harris, e eles têm ali um encontro com os anabatistas, um grupo de anabatistas, e os anabatistas eram conhecidos por defender o credo do batismo. Eles não batizavam crianças, e por isso vem a ideia de anabatistas. Era um grupo bem diversificado, que incluía vários grupos dentro dessa ideia de anabatista. E com essa influência, John Smith e Thomas Harris fundam ali uma comunidade, que seria a primeira comunidade batista, a primeira igreja batista, quando havia um batismo a partir do
John Smith, Thomas Ellis, e eles vão batizando também os seus discípulos nessa Baker Street, a rua do padeiro que eu estive lá. Infelizmente não tem nenhum marco, nada, mas sabendo dessa história eu fiz questão de poder conhecer e tirar uma foto ali. Então, 1608, 1609, nesse início do século. Posteriormente, o John Smith ele vem até se aproximar dos anabatistas, ele não morre como batista, e Thomas Ellis dá continuidade, ele retorna para a Inglaterra, funda igrejas batistas lá na Inglaterra, e depois esse grupo de batistas ele decide ir para os Estados Unidos, onde também encontrava a denominação batista. Chegando aos Estados Unidos, nessa nova colônia, a expansão do Evangelho e a compreensão de que a missão não deveria parar na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Seguem então os batistas do sul dos Estados Unidos, direcionando-se ao Brasil. Podemos observar duas regiões que eles se posicionam, tanto Salvador quanto Santa Bárbara do Oeste, Quebec, Taylor, vem para o Brasil, e a partir dali, sendo o primeiro trabalho batista em Santa Bárbara do Oeste, já tem 136 anos, se não me engano. 150. Então, eles seguem expandindo, anunciando o Evangelho. Um desses grandes missionários que vieram dos Estados Unidos foi para a região de São Fidélis, que é o missionário Salomão Luiz Ginsburg, que funda a primeira igreja batista de São Fidélis, funda a primeira igreja batista de Ernesto Machado, Macaé, outras demais igrejas, que assim o Evangelho se expande, através desses cristãos fiéis, que vêm cumprir a missão em terra brasileira, compreendendo plenamente a separação do governo secular, do Estado, da igreja, não cabendo a igreja batista se envolver politicamente, de forma política partidária, porque lá atrás nós podemos ver os prejuízos desse movimento. Então, até os dias de hoje, nós temos estruturadas as doutrinas batistas e a igreja batista através dos missionários que vieram dos Estados Unidos. Isso. Você falou agora no final sobre a separação de igreja e Estado, liberdade religiosa, mas esse movimento começou nos Estados Unidos, com os batistas, antes do Norte e Sul. Roger Williams, grande defensor da liberdade religiosa e da separação de igreja e Estado. Vocês lembram sobre isso? Querem comentar sobre isso? E a partir desse dado histórico, discutir sobre a nossa postura hoje de separação igreja-estado e liberdade religiosa. Olha, eu trago mais para trás dentro desse contexto inglês, de que eles estavam sofrendo por essa relação com o Estado, porque havia uma instabilidade quando o rei era reformado, quando o rei era católico, eles eram perseguidos ou eles eram apoiados. Quando a gente olha mais para trás ainda, nos primórdios da igreja, nós vemos que quando a igreja era perseguida, nós tínhamos os pais apologetas e eles defendiam uma unidade da fé, eles tinham um caráter em que a igreja crescia e se mantinha firme. E a partir do momento em que nós temos ali uma união com o Estado romano, outras coisas começam a se desvencilhar, a sair dos trilhos. Então, esses exemplos históricos nos levam à compreensão de que o que é bíblico é que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cada um tem a sua esfera de competência e cada um deve atuar da sua forma, e quando não é assim, a igreja muitas vezes se desvia dos seus propósitos. Compreendo plenamente a origem dos batistas nessa separação do Estado, mas, pastor, eu vou ter que te responder que eu desconheço essa parte a partir dos Estados Unidos,
E, se possível, gostaria de sair daqui aprendendo, sabendo mais a respeito da nossa história, porque de verdade eu não tive acesso a essa informação a este nível tão profundo. Verdadeiramente, o acesso às nossas origens e também todos os problemas que geraram da união da Igreja do Estado, que foi visível para nós. Mas enquanto a este nível específico, nós não tivemos acesso. Agradeço se o senhor puder nos explanar. Isso não é bom, não. Sempre que a partir do momento que a igreja se estatizou, ela sempre foi perseguidora. A Igreja Católica perseguia protestantes. Calvinistas perseguiam católicos, luteranos e anabatistas. Luteranos perseguiam anglicanos, católicos e anabatistas. E os anabatistas, coitados, sempre perseguidos. E quando eles vão aos Estados Unidos, eles têm a chance de estabelecer, e isso é bonito, irmãos, para a gente lembrar. Talvez a gente não se lembre dessas coisas. Quando eles vão aos Estados Unidos e há a distribuição das colônias, então há uma colônia batista, onde eles agora finalmente poderiam perseguir os seus opositores. Na liderança de Roger Williams, eles estabelecem, então aqui é um Estado livre. Essa colônia é uma colônia onde há liberdade religiosa, não apenas tolerância religiosa, mas liberdade religiosa e completa separação entre a igreja e o Estado. O Estado não era eclesial e nem a igreja era estatal. Separação de igreja e Estado. Começou com os batistas. Essa é uma marca batista, esse é um legado batista para o mundo. E infelizmente, às vezes a gente se esquece. E nos últimos dias até confundiu. Eu acho que vocês querem que eu fale, né? Já entendi o recado. Mas esse legado é muito bonito, irmãos. E a gente precisa saber dessas coisas, falar dessas coisas, valorizar essas coisas que fazem parte da nossa história. Última pergunta. A nossa denominação. Vocês se comprometem a cooperar com a Convenção Batista Carioca, aqui tão bem representada, ou no caso do TAS, Convenção Fluminense, Convenção Batista Brasileira, associações de igreja, Junta de Missões Nacionais, aquela oferta caprichada, Junta de Missões Mundiais. Qual a visão de vocês? E não apenas oferta financeira, mas oferta de vida, de engajamento, de envolvimento. Qual o compromisso de vocês diante desse concílio que aqui está, com a ordem de pastores, pastor Daniel, ordem de pastores a qual vocês serão filiados? Qual o compromisso que vocês assumem diante desse concílio com a nossa denominação aqui presente para examinar vocês? Os batistas sempre atuaram de forma de cooperação. Entendemos que a missão cabe a cada cristão, a cada membro, a cada igreja e a cada comunidade. Então é fundamental entender que, com a cooperação, o Evangelho pode alcançar cada vez mais locais na nossa cidade, no nosso país e em lugares do mundo. Então, é compreender que a missão não é só minha, é de todos os batistas, é de todos os cristãos. E assim, plano cooperativo, respeito e presença e cooperação pessoal, a ordem dos pastores, a Convenção Batista é fundamental, não só para a expansão do Evangelho, que já é primordial, já é fundamental, mas para fortalecimento da fé, dos princípios batistas e também aprendizado, porque em comunidade, em grupo, a gente pode se corrigir, aprender e sempre trabalhar para o crescimento da igreja. Quero dizer também que, biblicamente, a gente vê a igreja primitiva trabalhando de maneira cooperativa.
Paulo repetidamente agradece às igrejas que cooperavam com o trabalho missionário, com os investimentos, com o apoio, com o suporte, com os membros que eram enviados, com essa relação que fazia o Evangelho expandir pelo mundo. Quando a gente traz para a nossa tradição batista, para a nossa história batista, essa característica de cooperação também faz parte da nossa identidade, de quem nós somos, faz parte do significado de termos ali um nome Igreja Batista, de que igrejas que são autônomas, igrejas que não estão subordinadas a nenhuma pessoa ou a nenhuma instituição, mas que liberalmente decidem cooperar porque têm essa consciência de que nessa união projetos maiores podem ser alcançados. Porque nós devemos trabalhar pela expansão do Evangelho não apenas na minha comunidade local, mas no Estado, no país e no mundo. Então, essas organizações concretizam esse tipo de trabalho. E eu já estive na Cristolândia, eu já estive em ações em viagens missionárias em Minas Gerais, eu já estive lá nos Ribeirinhos com o nosso barco missionário e pude ver em campo o valor que tem as contribuições que nós fazemos e como isso de fato faz o reino de Deus expandir na terra. Vocês se comprometem diante deste conselho a serem pastores engajados, envolvidos, cooperadores da nossa denominação. Sim, na verdade, perante o Tribunal de Cristo, tem que ser sempre colocar nessas provas. Senhor presidente, tudo novo satisfeito, submeto o exame à mesa. Algum irmão do concílio deseja fazer uma pergunta na área de eclesiologia e história dos batistas? Não? Então, antes da teologia geral, tem a palavra do nosso denominação, da presidente pastor João Fraga, da Convenção Batista Carioca. Muito obrigado, pastor Selmir Guilherme, querida Igreja Batista Missionária do Maracanã. Nós temos que deixá-los, pastor, como o pastor Elcio e o pastor Márcio. Nós vamos lá, um pulinho lá no Oeste Carioca, bem distante, bem longe daqui, numa posse. Queremos lá, mas não poderia deixar de trazer o nosso abraço com a Convenção Batista Carioca, viu, pastor? Deus abençoe os irmãos, cumprimentá-los, cumprimentar os colegas aqui presentes, doutor Altair, pastor Daniel Ventura, nosso querido executivo da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Bom revê-lo e parabenizá-lo pelo seu lindo trabalho como executivo da Ordem, tem sido uma bênção nas nossas vidas. O seu filhinho que está aí, esse menino bonito, sua muito linda esposa, sua família. Deus abençoe, viu, pastor? E sinta-se acolhido e abraçado aqui pela Ordem Carioca, pela Seção Carioca. Todos os pastores aqui presentes, nosso abraço. E ao Vinícius, ao Tarsis, parabéns já por essa parte do exame, parabenizá-los, cumprimentá-los. Eu tenho a plena convicção que vocês serão, se sairão muito bem do exame de teologia. E Deus dará aos irmãos um ministério fecundo, próximo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, o nosso abraço. Parabéns, pastor Luta, pelo bom exame, pastor Falcãozinho. Como nós gostamos de chamar os mais antigos, Falcãozinho, nosso coração, viu? Então, queridos, nosso abraço carinhoso da convenção, viu? Nosso amor, muita paz, muito carinho. E aqui está a Convenção Batista Carioca, muito tranquila,
para abraçá-los e cumprimentá-los. Deus abençoe copiosamente, prazer, privilégio estar aqui, viu, pastor? Seu Miro Guilherme, pastora Ló, nosso querido diretor lá do Colégio Batista, Shepherd. Deus abençoe os irmãos. Muitíssimo obrigado, foi um privilégio poder estar aqui. Obrigado, pastor. Agradeço ao pastor João Fraga pela sua presença, representando a Junta da Congregação Batista Carioca, né? Tenho certeza que a sua presença enobrece ainda mais o nosso concílio. O pastor Elcio vai dar uma palavra em nome da ordem, mas antes disso, o pastor Marcelo quer fazer só um pedido aqui. Vem cá, pastor, no microfone, fica mais fácil. Só não pode ser o carro do pastor Elcio. Quem é o dono de um Fox Prata, final 3541? Se puder ir lá embaixo, por favor, tem um irmão que está querendo sair. Bom, obrigado. Tarsis e Vinícius, é um prazer, uma honra estar com vocês. Uma primeira vez que aqui em outro compromisso. Gostaria de ficar até o final. Mas nós queremos trazer uma palavra da ordem dos pastores batistas do Brasil, que são carioca, dizer que vocês são muito bem-vindos. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma que vocês serão aprovados pelo que eu entendi aqui de vocês, pelo contorno que tomou esse concílio, pelas respostas de vocês. Espera-se. Parabéns, pastor Silvio, pela condução. Nós queremos só deixar para vocês já irem acostumando a nossa visão e a nossa missão dos pastores cariocas. Descobrimos, talvez aí uns 5 anos atrás, que não poderíamos, como pastores, andar sozinhos. Os pastores que se isolam nos seus próprios ministérios das igrejas, eles acabam adoecendo e assim adoecendo a igreja também. Espero que vocês entendam isso como uma mensagem de carinho, de cuidado, e esta é a nossa visão, a visão da ordem. A nossa visão é pastores saudáveis e ministérios relevantes na expansão do reino de Deus. Que alguém acabou de falar aqui na expansão do reino, né? E a nossa missão, nós temos que caminhar juntos nessa missão, promover o cuidado e a capacitação dos pastores, suas famílias e ministérios para a glória de Deus. Então eu espero que assim que vocês forem ordenados, vocês venham fazer parte, ou aqui na Carioca, ou na Fluminense, ou onde vocês estiverem, né, sempre contribuindo com a ordem para que todos nós possamos ser abençoados. Vocês certamente serão pastores abençoadores. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, tá? E esse convite e também o conselho, né? Certamente depois o Daniel vai dar mais alguns conselhos aí, né, Daniel? Nós já ficamos aqui na expectativa de mais 2 colegas excepcionais aí para nos ajudar na caminhada da ordem. Deus abençoe. Pastor Selmir, Deus abençoe. Pastor Alexandre, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Agradeço também ao pastor Elcio, representando a ordem, que também enobrece. Temos aqui o pastor Daniel, não sei se ele quer falar em nome dela no final, não sei se o outro executivo vai falar depois no final. Já deu para descansar? Porque agora, depois do pastor Samuel, né, de mestre, agora vamos para o doutor. Doutor, volta aí. A igreja conhecesse é o doutor Walter Miranda. Ele é o diretor acadêmico do Seminário Batista do Sul do Brasil. Antes disso, ele vai fazer propaganda dos vocacionados, né? Quem quiser. Muito bem, meus queridos irmãos, coisa maravilhosa ver Tarsis e Vinícius aqui. Para mim é um momento tão especial quanto para a família. Por quê? Porque eu vi chegar no seminário. Eu dei a primeira aula para eles. Então, Deus, agora, que nesse momento, nessa fase de concílio, o professor é tão emocionante quanto para a própria família. Eu me sinto privilegiado de ver vocês aqui. E me considero
digo ao pai aqui, eu considero pai também, porque caminhamos juntos, compartilhamos tantas coisas, temos tantos instrumentos para eles, e quando eles saem de lá são meus filhos, eu os encontro por aí e os vejo como filhos. Então, eu me sinto realizado em ver o que está acontecendo aqui, feliz pelas respostas que vocês já deram, e queria aproveitar esse momento, Tassi e Vinícius, querido presidente, pastor Zumbi, queridos colegas, queria aproveitar esse momento para oportunizar a vocês, então, condições de falarem para aqueles que estão aqui nesse momento um pouco daquilo que vocês possuem no coração e na mente. Então, que vocês então tomassem, que vocês tomem, que vocês levem essas questões aqui para dentro dessa perspectiva, nesta perspectiva. Então, é uma oportunidade para vocês falarem para o plenário, para os colegas pastores e para os convidados, aquilo que vocês têm no coração e aquilo que vocês têm na mente, tá? Então, não é necessariamente um interrogatório. Eu vou levantar algumas categorias teológicas para vocês, e vocês explicam, vocês esclarecem, vocês iluminam. Sendo assim, vocês não falam para mim, vocês falam para aqueles que estão aqui. Então, se vocês pudessem até mover um pouquinho o púlpito para lá, porque aí vocês vão falar para eles, é isso, assim, olha só, para eles. E nesse caso, eles vão realmente acompanhar as falas de vocês como falas de coração, falas da mente, falas daquilo que vocês possuem, coisas que vocês vão entregar depois. Eu queria que vocês entendessem também que é uma oportunidade quase única que vocês terão para vocês conversarem sobre tópicos teológicos, por exemplo. Acho difícil no ministério vocês reunirem um grupo como esse aqui para conversar sobre revelação geral, revelação especial, sobre pneumatologia, É difícil você reunir um grupo desse aqui depois para vocês falarem sobre esse assunto. Então esse é um momento muito único. Esse público que vocês conseguiram reunir aqui, será um público quase único na caminhada de vocês. Raramente as pessoas vão parar para ouvir vocês falarem sobre quantas partes tem o ser humano. As pessoas da igreja normalmente têm outras preocupações. Entende? Então, perceba que é especial esse instante. Não se repete depois. Tá bom. Vou levantar para você então algumas categorias. Eu começo pelo Vinícius, depois o Tarso pode complementar. Então, vamos iniciar aqui com revelação. E revelação geral e especial. Então, eu queria que o Vinícius, então, descrevesse para esse plenário o que é revelação geral, o que é revelação especial e a diferença entre uma e outra. A revelação geral é esta que nós observamos ao sair a criação de Deus feita de toda a sua glória, o homem criado pelo Senhor. Nós observamos na Bíblia que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento de toda a sua graça. Observamos que através dessa revelação geral nos tornamos indesculpáveis diante de Deus, em Romanos 1. E então vemos que a revelação geral é aquela criação de Deus que testifica a respeito dele, que mostra a glória e revela-nos ao Pai, nos mostra o próprio Deus Cristo manifesto a nós visivelmente através da criação. Enquanto isso, a revelação especial se mostra nas teofanias, nos oráculos de Deus, através dos profetas, Deus falando ao seu povo de forma pessoal, específica e direta, sendo assim então registrado na Bíblia. Deus falou ao seu povo através de profetas, como nós vemos em 1 de Pedro, usou profetas, evangelistas, reis, para conduzir o seu povo, exortar o seu povo, as suas manifestações pessoais, suas teofanias mostradas também no Antigo Testamento e no Novo, através de Jesus, tendo o seu clímax no próprio Cristo, que foi sacrificado e ressuscitado. Esta é a revelação especial.
e estas então materializada, registrada para nós enquanto Bíblia. É a forma de Deus nos falar, a revelação especial. Ok. Tarsis. A revelação é a autocomunicação de Deus. Deus é inalcançável na sua inteireza. Parte vai dizer que ele é absolutamente louco. Ele está além do alcance de qualquer ser humano. Nós não podemos ir ao encontro de Deus. Porém, pela sua graça, pela sua misericórdia, por causa do seu amor, ele escolhe se desvelar, ele escolhe se revelar, tirar o véu, ele escolhe se comunicar com nós, seres humanos. É essa comunicação que se dá de maneira geral e de maneira especial. Nós vemos no Salmo 19, como dito, que a própria natureza criada, ela demonstra que há um Criador. Os céus anunciam que há um Deus. A natureza humana, a natureza moral humana, o seu discernimento moral do que é bom ou ruim, elas também apontam para um Deus que mostra o que é bom ou ruim. A nossa capacidade de julgamento espelha essa justiça de Deus. A história também aponta que há um Deus. Porém, essa revelação geral, ela é insuficiente para salvar. Ela nos atesta de que há um Deus, mas ela não apresenta qual é o caminho é Cristo. Não há outro caminho, senão Ele. E essa revelação geral, que está acessível a todas as pessoas, ela não é suficiente para apresentar Cristo. É por isso que Deus escolhe intervir na história e, de maneira específica e especial, se manifestar e dar conhecimento de si, sobre quem Ele é, o seu caráter e sobre quem nós devemos ser, qual é a vontade dele para nós. Por isso, essa revelação especial aconteceu, como diz Hebreus, primeiro aos pais, depois aos profetas, e atingiu seu ápice em Jesus Cristo, enquanto revelação especial. Em atos e palavras, Cristo é o ápice do que nós precisamos conhecer de Deus. Ok. Vamos falar então sobre a origem da Bíblia, à luz do que vocês acabaram de falar sobre revelação geral, em especial. Começa então com o Tarsis aqui, para ele apresentar para nós a história da formação da Bíblia, como a Bíblia se formou, e em função disso, como você a define, o que é a Bíblia. Como eu disse, a revelação geral, ela é acessível a todas as pessoas. Quando olhamos para a natureza, nós contemplamos isso. Mas a revelação especial, ela é específica, ela é pontual, ela é uma manifestação de Deus na história. E essa manifestação poderia ser perdida, o conhecimento dessa manifestação poderia ser perdido caso não fosse transmitido. Então nós temos a Bíblia justamente nesse papel de preservar a comunicação, a revelação de Deus na história, de preservar que esse conhecimento adquirido pelos atos, pelas falas de Deus na história, sejam registrados e transmitidos com fidelidade ao longo das gerações, para que cada geração possa ter conhecimento de quem é Deus, de seu propósito para a humanidade. Logo, a Bíblia foi criada com essa finalidade, e a sua confiabilidade decorre da inspiração que esses autores humanos, esses escritores, receberam pela ação do Espírito Santo, que os guiou tanto no seu entendimento, no seu conceito, quanto nas suas palavras, respeitando a sua característica, a sua personalidade, respeitando o seu vocabulário, sem romper com o seu arbítrio, mas guiando de maneira tal que nós possamos confiar em cada palavra e em toda a palavra. Por isso, a partir dessa construção, eu compreendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso. A Bíblia, de fato, é a palavra de Deus e podemos observar isso através de seus escritos, que é devidamente reconhecido. Há evidências externas, históricas, mostradas que a Bíblia se cumpre e se revela como a palavra de Deus. É a palavra de Deus, como nós vemos em 2 Pedro 3,16, onde o próprio Pedro reconhece que ele está escrevendo a palavra de Deus, assim como as demais escrituras. Vemos também isso em 2 Timóteo 3,16, onde toda a escritura é divinamente inspirada, conduzida e precisa para redarguir, corrigir e exortar. Vemos também João
10:35, que diz: se ele chamou de Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a Escritura não pode falhar. De fato, essa é a palavra de Deus, inerrante, infalível, que nos é dada para continuarmos, prosseguirmos, e como Tarso bem disse, foi registrada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, a fim de que não se perdesse aquilo que fora passado e nos revelado nas manifestações de Deus. Perfeito, perfeito. Você se lembra daquelas expressões, daquelas categorias que estudamos juntos? Revelação, inspiração, preservação, canonização. Já poderiam descrever um pouquinho mais sobre esse processo aqui para o público que veio aqui, em especial os colegas pastores, acho que já tem isso de cor, mas os visitantes, aqueles que não fizeram teologia, por exemplo, não? Esse processo de formação da mente. Por que isso é importante, Vinícius e Tarso? A definição da nossa autoridade maior. Né? A grande crise de Martinho Lutero com a igreja naquele momento ali, quando surge o protestantismo, qual é a fonte da autoridade? Quando a gente afirma que a fonte da autoridade é a Bíblia, nós estamos fazendo referência a esse processo. Então, se pudesse falar um pouco mais sobre isso aqui para as pessoas que estão me ouvindo, assim de vocês. Deus se revela, como nós podemos dizer, Deus se revelou especificamente para a Bíblia. Posteriormente foi feito o registro do texto sagrado, daquilo que foi ensinado e manifestado ao povo, seja através dos oráculos de Deus, dos profetas, os líderes, do Pentateuco, redigido por Moisés, e então o Novo Testamento. Devidamente nos é reconhecido o Antigo Testamento primeiro, porque há um reconhecimento da comunidade judaica que trata ele como sendo devidamente a palavra de Deus. E segunda parte, o próprio Jesus Cristo citou-os toda a parte do Antigo Testamento. E quanto ao Novo Testamento, há um reconhecimento das comunidades locais, evidências de autoria quanto a quem escreveu, não só de elementos internos que testificavam a autoria, mas o reconhecimento das comunidades cristãs primitivas que enxergavam que aquele texto fora escrito, por exemplo, a carta de 2 de Pedro: eu, Pedro, escrevo isto a vocês. E então é feito o reconhecimento, a canonização, o cânon, a régua, a marcação de que esses textos são sagrados, são a palavra de Deus. Nem se tornam, nem viram, nem contêm. São plenamente, verbalmente, a palavra de Deus. Ok? Vamos olhar então para ela e descrever o Deus que ela revela. A pessoa de Deus. Olha para a Escritura Sagrada, começando então com Vinícius aqui, começando com Vinícius, e me diga aqui, que Deus aparece nesta Escritura, que Deus aparece na Escritura Sagrada, como a Bíblia apresenta a pessoa de Deus. Deus, a definição de Langston, os amados pastores conhecem. Eu gostaria de trazer, já que a definição de Langston já é comum a todos, Deus é nosso Senhor, é aquele que reina sobre nós, que conduz a nossa vida e governa sobre nós. João 4:24 diz que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é imutável, conforme podemos ver em Tiago. Tiago 1,17, Deus não muda, Deus permanece eternamente. É um Deus que é pessoal, que se mostrou a Moisés na sarça ardente, que falou aos profetas, que falou e conduziu os apóstolos, os discípulos, a registrarem as suas palavras. Deus é o Senhor da minha vida e da vida de todos aqueles que creem nele. Ele que governa, sustenta em amor e santidade. Obrigado, Vinícius. Então, à luz do que o Senhor falou agora, vamos olhar para os atributos de Deus. Na teologia, costuma separar esses atributos em atributos comunicáveis e incomunicáveis. Aqueles que Deus compartilha com as pessoas e aqueles que só Ele tem. Consegue descrever isso para nós? Sim. Os atributos são qualidades, características que nós podemos reconhecer em Deus. Os atributos incomunicáveis são aqueles ligados à sua natureza. Eles não são estendidos à humanidade. Entre eles nós temos a sua autoexistência.
Deus não depende de nenhum outro para existir. Ele sempre existiu. Nós vemos isso em Isaías 41:7. Deus também é eterno. Ele existe de eternidade em eternidade. Salmo 90, verso 2. Para registrar isso. Deus é aquele que não muda. Tiago 1,17 vai dizer que nele não há sombra de variação. E ele não muda porque ele é perfeito. Ele não há qualquer necessidade. Deus não mente como ser humano. Deus é santo. Melhor, nós vamos manter aqui se comunicar. Ele é aquele que não muda. E dentro da sua característica, nós também temos a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, que nós podemos ver claramente no Salmo 131. Entre os atributos comunicáveis, nós temos os atributos de característica moral. Então, Deus estende a nós características que são suas, como, por exemplo, o amor. Nós vimos o texto que diz que Deus é amor. Em Romanos 5,5 vai dizer que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Ele também nos convida a amar. Aquele que não ama não conhece a Deus. Portanto, nós partilhamos, em certa medida, desse amor, desse atributo de Deus. Deus é santo. E Isaías, naquela visão, diz que os anjos adoravam: santo, santo, santo é o Senhor. E Levítico também nos chama: sejam santos, porque eu sou santo. Nós vemos também nos frutos do Espírito, Gálatas 5:22, paz, a longanimidade, a bondade, que são atributos de Deus, e por causa do Espírito Santo também são gerados em nós. A sua justiça são elementos da natureza moral de Deus e que, em certa medida, comunicam-se com o homem. Perfeito. Vinícius, nós sabemos que Trindade é um tema de grande complexidade, mas Trindade é tema bíblico. Trindade é tema da nossa declaração doutrinária. Sendo assim, entendendo que é tema complexo, mas ainda assim necessário para a nossa caminhada aqui, eu digo para você descrever a Trindade, e em especial os papéis das pessoas na Trindade. A Trindade é uma compreensão bíblica que se expõe em 2 Coríntios 13:14 e Mateus 28. Podemos ver também Pai, Filho e Espírito. João 13:20 especificamente diz que em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então nós vemos de forma clara, pelo próprio Jesus, registrado nas Santas Escrituras, que a Trindade é a forma de Deus, o nosso Senhor, se revelar a nós em três pessoas, não três deuses distintos, mas um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, de formas diferentes, três manifestações, três pessoas da Trindade, três pessoas da graça. O Pai, aquele que o Senhor está perguntando a respeito das suas funções, né? Aquele que governa, conduz. O Filho, aquele que se mostra, se manifesta a nós, que se sacrificou por nós. O Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, que age e conduz o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Ok? Vamos lá, vamos passar para o Tarso, então, nessa questão ainda de Trindade, falando sobre o Espírito Santo e a maneira como ele se manifestou no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A gente estudou um pouco sobre a diferença entre essas manifestações, a forma como o Espírito Santo está presente desde a criação até os tempos atuais, mas a atuação do Espírito Santo, ela muda, em especial a partir do Pentecostes. Então, Tarso, explica para nós um pouco melhor essa questão. Nós vemos ali o Espírito Santo desde a criação, né? Gênesis 1 já vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas nós percebemos em diversos textos da Bíblia que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento se dava de uma maneira diferente da que nós temos a partir do Pentecostes e na igreja agora. O Espírito Santo no Antigo Testamento ele atuava para missões pontuais, especiais, em situações e pessoas específicas. Nós vemos isso no texto do livro de Samuel, em que Davi é ungido, o Espírito Santo se apodera de Davi. E no versículo seguinte nós temos uma questão que é bem marcante, que é o Espírito que deixa Saul, e que até então estava em Saul. O salmista vai dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Né? Então,
que o Espírito Santo se apoderou de Sansão e ele executou determinadas atuações. Nós vemos isso se repetir. O Espírito Santo fazia atuações específicas e ele tomava e deixava as pessoas quando a sua missão estava cumprida. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós vemos Jesus dizendo que a partir dali seria de uma maneira diferente. Ele diz que o Espírito, ou melhor, quando ele nos deixasse, quando Jesus não estivesse mais entre eles, ele enviaria o Consolador, que estaria com ele. Logo, assim que Jesus ascende, nós temos o Pentecostes. E a partir desse momento, o Espírito Santo não apenas atua, mas ele passa a habitar em todo aquele que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós nos tornamos tempo e habitação do Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, é muito fácil perguntar para eles, porque eles respondem com muita tranquilidade, né? Eles têm uma segurança naquilo que eles estão nesse momento falando, que e dá gosto, né? E dá gosto para perguntar e para ouvir a resposta de vocês, tá? Parabéns, Narciso e Vinícius aqui. Deixa eu continuar um pouquinho até agora na questão do Espírito Santo. E desta vez eu queria que você, Vinícius, falasse um pouco sobre os dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo. Primeiramente, é importante destacar a diferença entre o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é a salvação de Deus que chega a nós e nos é entregue pelo seu Espírito. Através do dom do Espírito Santo, somos salvos e temos o selo, conforme Tarsis destacou. Os dons do Espírito Santo é aquele que o próprio Espírito nos entrega livremente, conforme podemos ver em Atos. O Espírito distribui conforme lhe apraz, conforme lhe cabe, os seus dons, as suas funções, atribuições específicas para servir a igreja, a expansão do Evangelho e todas as atribuições que nós podemos ver no Novo Testamento e nos dias de hoje dentro da igreja. Tá bom, Vinícius, vamos para o Tarsis agora. Tarsis, eu queria falar sobre um tema desdobrado desse, que é o papel de Deus enquanto Criador. Deus criou todas as coisas, criou tudo que há, tudo que existe, criou de forma perfeita, não há problema nenhum em nada que Deus criou. Ele vai dizer depois que ele criou que tudo era bom. Tá aqui a criação está boa, não há problema nenhum na criação, que Deus fez de forma perfeita. Mas o texto de Gênesis 3 apresenta um fenômeno que muda, né? Que altera a história. E esse fenômeno se chama queda e pecado. É isso que eu queria que você definisse aqui para as pessoas que estão ouvindo você. O que é então a queda? O que é pecado? Como você estava falando, Deus criou, quando ele fez a criação, ele viu que o mundo era bom. E após criar o homem, ele viu que era muito bom. Deus criou um mundo perfeito. Adão não tinha dificuldade para obter alimento, ele tinha toda ali a abundância para poder se alimentar. Ele cria Eva e eles têm ali uma correspondência. E Deus deu a liberdade ao homem para que ele dominasse sobre a natureza, sobre os animais, se alimentasse de todos os frutos, mas que exclusivamente do fruto da árvore do bem e do mal ele não comesse. Mas nós vemos o que nós vemos em Gênesis 3, é que Eva estava ali próximo da árvore do bem e do mal e a serpente canta ali para ela: olha, não é bem assim. Deus disse que vocês morrerão, mas isso não vai acontecer. Ela, inclusive, adiciona algo, né? Porque ela não poderia nem tocar, como Deus disse que não poderia comer. Nós vemos então que esse momento, o que marca é a deturpação da palavra de Deus. Deus tinha dado uma palavra para a humanidade, mas o pecado ali no seu início foi não seguir aquilo que Deus tinha orientado. Isso é marcante porque nós vemos essa repetição em toda a história, em toda a vida e também em nós. Nós pecamos quando achamos que sabemos mais do que Deus. Quando achamos que sabemos o que é melhor para mim
mais do que eu dizer, eu disse que é melhor para mim. Por isso, nessa queda, e Adão compartilha desse pecado com Eva, porque ele tinha recebido a ordem primeiramente, ele certamente passou porque ela sabia dessa ordem, e ele mesmo assim vai e comete o mesmo pecado que ela. A partir desse momento, eles são expulsos do jardim do Éden, eles perdem acesso à árvore da vida. Adão passa a ter muito mais sacrifício para obter o alimento, Eva passa a ter dores no parto, e a natureza também se degenera. Tudo isso como consequência do pecado na natureza humana e na natureza criada. Essa é a queda, esse que vem com o pecado, que rompe a comunhão com Deus. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram, separados, destituídos estão da glória de Deus. Enquanto não havia pecado, Adão e Eva podiam partilhar de uma comunhão com Deus, natureza, porque aquele que é santo não admite pecado na sua presença. O pecado não é compatível com a presença de Deus. Mas a escolha da humanidade em fazer diferente da palavra de Deus resulta na queda. Queda e pecado que vem se perpetuando a partir desse pecado original. A partir de um homem, o pecado entra no mundo. Então, o pecado é toda a transgressão da lei de Deus, é toda a desobediência da palavra de Deus. O pecado é colocar qualquer pessoa ou coisa no lugar que só pertence a Deus. Perfeito. Nesse aspecto ainda, o Vinícius, no papel de criador, Deus fez o ser humano e fez o ser humano distinto, diferente dos animais e do restante da natureza. Então, uma diferença aqui. Somente para esclarecer essa diferença, eu sei que na questão da dicotomia ou tricotomia, os autores não têm consenso, né? Mas só para explicar aqui para as pessoas que Deus criou o ser humano de uma certa maneira, eu queria que você descrevesse então essas duas opções que nós encontramos nos textos de teologia, e se você pudesse até descrevesse qual é a que você abraça, né? Enquanto opção pessoal. Mas lembrando bem, que é para entender o ser humano enquanto um ser criado por Deus, enquanto esse personagem que Deus fez. E a relação disso, vejam, nós estamos falando de pecado, né? A relação disso justamente com o pecado e que vem depois. O que o pastor pede para explicarmos é a dicotomia, primeiramente, o entendimento de que o homem é composto de duas formas. Primeiro, o seu corpo físico, mortal, carnal, e na compreensão dicotomista, a alma, o fôlego de vida. Diferente disso, a tricotomia reparte a compreensão da alma, onde a alma seria especificamente o fôlego de vida dado ao ser vivo, por isso os animais possuem corpo e alma, e diferente destes, os homens passam a possuir em si o espírito, o que dá intelecto, o que dá condução, o que dá poder de decisão, e em alguns casos, alguns autores afirmam que a sua semelhança a Deus seria neste nível do seu espírito. Quanto ao pecado, pastor, acredito que o senhor esteja buscando a resposta a respeito de como se transmitiu o pecado, de como é feito esse processo da alma, se ela é preexistente, se ela é criada ou se ela é traducionista. A primeira compreensão sobre a preexistência é que existia um banco de almas e que seriam lançados posteriormente. A compreensão criacionista da alma é de que na hora da fecundação Deus insere o fôlego, o seu espírito de vida naquele óvulo, naquele bebê, naquele ser, e então o seu espírito puro passa a fazer parte e gerar vida naquele ser. Tradicionalmente os batistas têm adotado a compreensão traducionista, onde na fecundação é passada a vida pelo pai e pela mãe para as crianças. Eu sou tricotomista, tenho essa posição, vejo ela como bíblica, até mesmo por nos diferenciarmos dos animais e também segundo a questão de ciências. Ok, é isso. Tarsis, a partir disso, então, vamos falar sobre as consequências do pecado. Nós falamos em morte como consequência imediata, mas a Bíblia fala em morte espiritual, morte eterna e morte física. Traz aqui para a gente a distinção entre uma coisa e outra. A partir de então, nós estamos conversando aqui, né?
que é queda, pecado e a consequência, a morte. Vamos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Isso. O verbo de Deus é a vida eterna. Nós temos que o pecado ele degenera a natureza humana. E ao mesmo tempo, quando nós não cuidamos do nosso corpo, nós estamos de fato pecando, porque nós estamos desconsiderando aquilo que Ele nos deu. E isso pode nos levar a uma morte física. De maneira